Vamos lá então, meu povo. Boa noite, boa noite, boa noite. Essa semana, acabei meu livro, essa semana vou lançar para vocês o material dessa semana. Espero que não passe. A gente vai ter uma palhinha aqui. Oi? A gente vai ter uma palhinha sobre o livro da vida. Vamos ver. Não, o e-book dele vai ser gratuito. O e-book dele vai ser gratuito. Eu vou gravar, vou fazer gravações de videoaulas, mas é um livro de alfabetização matemática. Pô, isso daí é brabo, viu? Se você fizer mostrando o seu livro e apresentando. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. É para ajudar o pessoal que entra no curso de física sem base matemática. E aí eu vou deixar as aulas disponíveis com o link do. Aí é bom. Né? Só que eu não posso monetizar o canal. Pode, o conteúdo é seu. O conteúdo é meu, mas eu estou utilizando o Instituto e utilizei o meu tempo de trabalho no Instituto para a produção do livro. Eu não sei nem se eu posso receber caso o livro venda. Não sei. Acho que sim, mas acho que tem que deixar uma parte aqui. Mas, então, o assunto é vocês. Tá bom? Bom, vamos começar. Então, na semana passada, eu terminei a aula vendo o seguinte, nós vimos o seguinte, vamos fazer uma revisão. Rápida, porque né, na semana que vem eu já começo o conteúdo de energia. Gostaria que vocês marcassem uma quinta-feira, que não seja essa, que essa eu vou ter relatividade, para a gente marcar um dia de resolução de exercícios, que nós não estamos resolvendo exercícios. Sim, na próxima, porque depois eu começo a brincar para mim. Tá, não sei. Bom, entre vocês aí. Vamos lá. O que nós vimos? Nós vimos o seguinte, nós vimos que a força resultante, para abarcar sistemas de massa variável, ela pode ser melhor definida se eu definir que a força resultante é a taxa de variação do momento linear. Tudo bem? E aí eu comecei a falar, poxa, cara, vocês perceberam que nós ainda não falamos da terceira lei de Newton? E eu falei, cara, que tem duas formas. Ou eu considero que a terceira lei de Newton é um axioma, e foi o que eu coloquei, né? Então foi isso, e foi a terceira lei de Newton, colocada como um axioma. Qual foi o axioma? Se eu tenho dois corpos que interagem entre si, atenção, Mateus, presta atenção quando eu falo que eles interagem entre si, eu estou falando que essa interação é instantânea. A interage com B no mesmo instante que B interage com A. Então, olha o que eu estou dizendo, que a propagação da interação é com velocidade infinita. Tudo bem? A terceira lei de Newton está dizendo isso, a gravitação é isso. Tá certo? Então, teríamos aqui uma força que A faz em B, em virtude da interação de A com B, A aplica uma força em B. E temos também que B aplica uma força em A. Admitimos isso como uma verdade incontestável. Admitimos isso como axioma. Tá ok? Uma consequência disso foi que, se eu defino um sistema, vamos lá, quando eu tenho um sistema com inúmeros corpos, o que acontece? Eu posso definir que o momento linear do sistema, eu fui levado matematicamente a definir isso, que essa quantidade, o momento linear do sistema, seria o somatório dos momentos lineares individuais. Estão lembrando? Estão só vocês dois, mais alguém na aula? Acho que Mariana. Tá? Estão lembrando? Então, matematicamente eu fui levado a definir isso. Porque eu coloquei a interação entre esse sistema, e aí assim, a interação sobre cada partícula do sistema, tinha interação que a partícula fazia com todas as outras, mais a interação devido a forças externas. E aí eu passei somei tudo. De um lado ficou a derivada do somatório disso daqui. Para simplificar, eu chamei esse somatório de momento linear do sistema. Ok? Então o que a gente chegou? Então fui levado a definir essa quantidade e eu cheguei a isso aqui, ó, que se eu tiver
sistema livre da ação de forças externas, ou seja, se eu tiver um sistema em que não exista forças externas, que as únicas forças que estejam interagindo são forças internas, forças produzidas entre aqueles entes que eu defini de antemão como sendo entes participantes desse sistema, só existe esse tipo de força, então uma consequência é que o momento linear total do sistema se conserva, ou seja, é constante. Tudo bem? Então, eu defini e consegui chegar isso daqui foi visto como uma consequência da terceira lei de Newton. Tudo bem? Se eu tomo a terceira lei de Newton como axioma, isso daqui é uma consequência da terceira lei de Newton. Lembraram? Tudo bem? Só que existe um outro caminho. Aliás, a volta também é constante, hein? Se eu sei de antemão que o momento linear de um sistema é constante, presta atenção que quando eu escrevo força externa zero, gente, eu não estou querendo dizer que não existe força externa. Eu estou querendo dizer que a resultante das forças externas é nula. Tudo bem? Então tá bom. Mas agora eu quero fazer um caminho oposto. Eu quero partir disso daqui como verdade absoluta. Eu vou partir disso, olha, para mim agora, o momento linear vai ser constante. Tudo bem? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou partir disso. Isso daqui agora é o meu axioma. Será que eu obtenho a terceira lei de Newton como consequência? Você vê que do jeito que eu comecei, não faz sentido eu pedir demonstra a terceira lei de Newton. Porque a terceira lei de Newton foi colocada como axioma. Isso daqui é uma consequência da terceira lei de Newton. Agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou colocar a conservação do momento linear como axioma e vou obter a terceira lei. Aí faz sentido. Tudo bem? Aliás, é assim que a gente constrói também a mecânica quântica e a relatividade. Você força, você define momento linear de modo a ele ser uma grandeza que é conservada. Então vamos tentar. Então, agora, ó, o tema da aula de hoje, que é rápido, é a obtenção da terceira lei a partir do momento linear. Aqui você escreve, a partir de T. A partir de T. Tudo bem? Então, olha só, a partir de agora, o Mateus e o Lucas, o meu axioma, estou tomando como verdade isso daqui. Axioma. O que eu estou tomando como verdade? Estou tomando como verdade que, eu vou até escrever mais bonito, tá? Se o somatório das forças externas, fica mais fácil assim entender que não indica. Aqui eu entendo melhor. Eu não estou falando que não existe ação de força externa. Existe ação de força externa, só que ela se anula. Se o somatório das forças externas é zero, então o momento linear do sistema permanece constante. Então eu vou escrever isso aqui dessa forma. Olha que jeito que eu escrevi. Aquele linha significa final. Tudo bem? Então o momento linear inicial é igual ao momento linear final. Isso é um axioma. Junto? Isso é um axioma. Obviamente essa definição continua válida. Agora eu quero fazer o seguinte: eu quero obter a terceira lei de Newton a partir daquele axioma. Então a gente tem que tentar. Bom, como eu já sei onde eu quero chegar, eu já consigo ter uma ideia. Eu tenho uma ideia do seguinte: se eu quero obter a terceira lei de Newton, quantos corpos eu vou pôr no meu sistema? No mínimo não, só 2. Porque a terceira lei de Newton, você já sabe que ela fala da interação entre 2 corpos. Certo? Então, você não vai chegar na terceira lei de Newton, porque você vai ter interação de A com B, de B com C, de C com D. Entendeu? Pode até conseguir, mas vai dar muito mais trabalho. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar 3 situações, ó. Vou colocar aqui como ilustração.
Ou já podia montar isso aqui e deixar isso aqui pronto para a aula de relatividade. Podia deixar isso aqui pronto para a aula de relatividade. A ilustração é a seguinte, para ficar bem fácil, imaginar as coisas andando em um movimento unidimensional. Temos aqui uma bolinha M1 com velocidade V1. Velocidade inicial V1. Tá? Vamos colocar a velocidade inicial V1 para cá. Percebam sempre que eu desenho a velocidade fora. Eu só desenho no corpo os vetores forças. Tá bom? Esse outro corpinho aqui, ele tem massa M2 e uma velocidade V2. Maravilha, maravilha, maravilha. Aqui. V2. Bem? Isso daqui é antes da colisão. Tá? Isso aqui é antes. Esse daqui é o momento antes. Esse momento aqui eu vou chamar de antes. Antes do quê? Bom, porque está claro pelo desenho que eu fiz que essas duas massinhas vão se colidir. Tudo bem? Então, durante a colisão, aqui é o durante. É outra questão que também não funciona na relatividade. Que eu vou dizer que essa colisão ocorre durante um intervalo de tempo muito pequeno. Só que aí, se fosse na relatividade, eu falo, tá bom, mas o intervalo de tempo em qual referencial? No referencial de uma das partículas. Tudo bem? Porque, obviamente, o tempo não passa igual para as duas partículas, porque elas têm movimentos diferentes, velocidades diferentes. Ok? Então, aqui o durante. O durante, a única coisa que eu sei no durante, o que eu sei? Não sei nada do durante. Eu sei que vai ter a força que A aplica em B e a força que B aplica em A. Não, você não sabe. Se você falar que você sabe isso, você já está usando a terceira lei de Newton. Então, durante você não sabe, por enquanto. Já vai saber. Mas o que você imagina que vai acontecer? E agora, o depois, você imagina por questões de compreender o dia a dia mesmo. Você não sabe se essa bolinha vai vir para frente, se ela vai vir para trás, você não sabe o que vai acontecer com essas bolinhas. Tá bom? Mas você sabe que a velocidade delas vai mudar. Certo? Tudo bem? Você sabe que a velocidade V1 vai mudar. E a velocidade V2 vai mudar porque uma bateu na outra, então vai ter uma mudança de velocidade. Você não sabe para onde vai cada um. Ok? Você ainda não sabe. Então eu vou fazer o seguinte, aqui vai ter um V1 linha. Não sei como é que está o vetor V1 linha. Tá? Aqui também vai ter um outro vetor V2 linha. Posso até supor que o V2 linha para lá e o V1 linha para cá. Posso supor. Tá bom? Mas a priori eu não sei. Só que aí tem um detalhe. Olha só. Uma vez que você sabe que essas velocidades modificaram, então você sabe que individualmente, o que mudou? O que aconteceu com o momento linear da bolinha 1? A massa continua a mesma. A velocidade mudou. Então o que aconteceu com o momento linear da bolinha 1? Mudou. Se o momento linear da bolinha 1 mudou, conclusão, ela sofreu a ação de uma força. Tudo bem? Mas se força é fruto da interação entre dois corpos, qual é a única partícula que pode ter aplicado força nele? Então, aqui vai ter uma força que a bolinha 2 aplicou na bolinha 1. Percebam que eu ainda não coloquei a direção e sentido, porque ainda não serve. Tudo bem? Da mesma forma, a partir da conclusão de que a velocidade V2 mudou, você conclui que o momento linear da bolinha 2 mudou. Uma vez que você conclui que o momento linear da bolinha 2 mudou, então a bolinha 2 também sofreu a ação de uma força. Como ela só interagiu com a bolinha 1, a conclusão é que a força que ela recebeu uma força advinda da bolinha 1. Pronto, só isso que você pode concluir.
É, eu posso. Ainda você não sabe nada. Tem sentido de direção das forças? Tipo, Aí não tem, lógico que tem, eu não sei. Eu só sei, ó, olha só, o que eu sei? Eu sei que a bolinha 1 interagiu com a bolinha 2. Como que eu sei isso? Porque a bolinha 2 teve uma alteração no momento. Se ela teve alteração no momento, teve força resultante sobre ela. Ela só interagiu com a bolinha 2. Então quem aplicou a força com a bolinha 2? Direção e sentido dessa força? Eu ainda não sei. Entendeu? Então essa é uma dificuldade que o pessoal lá em Física 2 está encontrando. De você apenas analisar a partir daquilo que lhe foi oferecido. E não, porque assim, ainda mais, o mais difícil é o que é, você já sabe o que é essas forças. Só que você não pode usar isso ainda. Entendeu? Então aqui, antes, durante, depois. Só que agora tem uma coisa que eu ainda não utilizei. O que eu não utilizei? Putz, se o meu sistema são as duas bolinhas, não tem forças externas. Então, a conclusão que eu posso tirar? Momento linear do sistema se conserva. Certo? Eu não usei meu axioma ainda. Tudo bem? Então, nossa, já assim, vai ter um passo muito rápido quando a gente se inverte. Como? Não existem forças externas temos que, isso daqui agora eu considerei axiomático, tá certo? Então temos que o momento linear inicial do sistema é igual ao momento linear final. Mas quem é o momento linear inicial do sistema? N1, V1, presta atenção que isso daqui é um vetor, mais o vetor M2, V2, de acordo? Que é igual M1 mais M2 V2. Então, quero usar a aula de relatividade para vocês. Eu vou passar essa aqui no bem? Certo? Cara, é mais interessante eu colocar os índices iguais no mesmo lado da equação, né? Tudo bem? Então, eu vou pegar M1, V1 e trazer para cá, M2, V2 e jogar para lá. Veja se vocês concordam que vai ficar isso aqui, ó. M1 delta V1. Concorda ou não? Não pode concordar. Porque quando eu trouxer não vai ficar final menos inicial. Vai ficar inicial menos final. Então vai ficar menos. E do outro lado vai ficar o quê? M2 delta V2. Com sinal de menos ou não? Não. Tudo bem? Ok? Olha que sorte. Nós estamos na mecânica clássica, né? O tempo de interação pode ser considerado mesmo. Então, vou pegar isso aqui, eu vou dividir desse lado pelo tempo de contato entre elas. Então, eu também tenho que dividir o outro lado pelo tempo de contato. Tudo bem? Certo? Se eu passar o limite quando o ΔT tende a zero, porque o tempo de contato é muito pequeno, o que vai ficar do lado de cá? Menos N1 vezes a aceleração da bolinha 1. E do lado de lá? M2 vezes a aceleração da bolinha 2. Mas N1 vezes A1 é a força resultante sobre a bolinha 1. Só que a força resultante sobre a bolinha 1 F2, 1. Então olha o que a gente chega.
que menos F2,1 é igual a F1,2. Pronto, tivemos a terceira lei. Certo? Que as forças têm mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Embora eu ainda não saiba desenhar essas forças, eu sei que se a primeira for assim, a segunda tem o mesmo tamanho e é assim. Traduzindo, o que acontece em colisão entre partículas? Há uma transferência de momento linear. Uma partícula acaba por transferir momento linear para outra, uma troca de momentos lineares, de modo a manter o momento linear do sistema constante. Em outras palavras, o momento angular é uma grandeza que se conserva mediante, o momento linear é uma grandeza que se conserva mediante a ação de forças internas. Forças internas ao sistema não alteram o momento linear do sistema. E olha que interessante, aí você pergunta, tá bom, mas quem é o meu sistema? Cara, o sistema é quem você quiser. Então, se classicamente eu colocar que o universo é o meu sistema, o que acontece com o momento linear do universo? Tem que se conservar, ele é constante. Mas vamos considerar que... Quanto que é o momento linear total do universo, então? Zero. Porque se eu considerar que o universo nasceu no Big Bang, tudo está parado. É zero. Aí depois explodiu, então eu concluo que o universo tem que estar expandido. Porque se tem um vetor momento linear para lá, tem que ter outro para cá. Um para lá, outro para cá. Seria uma conclusão clássica que não é das melhores, deixa eu avisar. Tá bom? Mas seria uma conclusão clássica. Tudo bem? Ok? Então vocês veem que terceira lei da conservação, dentro da mecânica clássica, falar em terceira lei de Newton e falar em conservação do momento linear é a mesma coisa, porque a terceira lei de Newton ela advém da conservação do momento linear. Ou posso interpretar que a conservação do momento linear é uma consequência da terceira lei de Newton. Certo? Bonito ou não é bonito esse negócio aqui? E aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu quero avaliar um detalhe, a gente precisa avaliar quais movimentos são possíveis. Porque assim, para eu ter movimentos possíveis, eu tenho que admitir a existência a validade da conservação do momento linear. Só que você vai falar, professor, mas é quase sempre impossível conservar o momento linear. Porque quase sempre é impossível eu desprezar a ação de forças externas. E eu vou falar para vocês estão com a razão. Quase sempre é impossível desprezar a ação de forças externas. Só que olha o que a gente faz. Por exemplo, num jogo de sinuca, quando uma bolinha bate na outra, se eu considerar como sistema só as duas bolinhas, tem ação de força externa? Tem peso, tem normal, elas se anulam? Então a pergunta é, se eu considerar um jogo de sinuca e pegar só as duas bolinhas que vão chocar uma com a outra, vai existir ação de força resultante de força externa? Vai. Não tem atrito? Ela não vai bater na quina? É força externa. Tudo bem? E se eu colocar a mesa? Se eu colocar a mesa no sistema, tem ação de força externa? Vamos ver que força vai ter. Vai ter atrito, que é a mesa que aplica e está a força externa. Mas a mesa está presa no chão. E a mesa só não anda porque tem o atrito com o chão. E se eu colocar as bolinhas, a mesa e o chão? Putz, mas aí qual que é o problema? No cálculo do momento linear total do sistema, você tem que considerar a massa do chão e a velocidade do chão. Então o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente considera intervalo de tempo pequeno o suficiente para que eu possa desprezar a ação de forças externas.
Eu considero só as duas bolinhas. E ao invés de eu considerar o movimento todo da bolinha, eu considero imediatamente antes da colisão, durante a colisão e imediatamente depois. Mas o que é esse imediatamente antes, durante? Como que eu vou saber esse intervalo de tempo? É o intervalo de tempo para o qual eu posso desprezar as forças externas. Tudo bem? Por exemplo, imagina isso aqui, nós estamos beirando na Terceira Guerra Mundial. Então fala de bomba. Imagina que eu jogar a bomba para cima. Pá. Lá no alto essa bomba explodiu. Vamos lá. Teve ação de força externa? Teve. Se o meu sistema for só bomba, óbvio que teve. Porque lá no alto, quem é que está atuando sobre ela? Força-peso. Só que olha só, ela está subindo. Se eu colocar, a explosão é a hora que ela atinge essa aqui. Se eu colocar um cagagésimo antes dela subir e um cagagésimo depois da explosão, eu posso desprezar a ação da força-peso. Então, nesse intervalo de tempo extremamente pequeno, eu posso considerar que houve uma conservação do momento linear. Entendeu? Então, nesse intervalo de tempo extremamente... Houve conservação. Oi? Houve a conservação do momento. Conservação. Nesse intervalo de tempo extremamente pequeno. Aí, o que eu considero? Que durante a subida, o sistema como todo tinha um momento linear para cima. Então, a hora que ela explodir, ela vai explodir em fragmentos, de tal forma que o momento linear final dos fragmentos, vamos fazer esse desenho. A soma desses momentos lineares deu o quê? Para cima. Vou tentar fazer um desenho, porque não é? Entendeu que assim como é sutil? Você sabe uma coisa que eu fico com dó de vocês? Como é que vocês vão explicar essa sutiliza com aluno de ensino médio? Não, sim, eu estou explicando aqui para dois. Imagina uma turma de 40, que além, vamos considerar a situação ideal. Os 40 alunos estão aqui sedentos por conhecimento. Só que aí esses alunos têm aula de matemática, de química, de história. Isso se já não foi mano, para mim, nossa, o finalzinho da graduação está sendo perigoso. Parece que o começo tinha mais gás, mais... Você pretende fazer o que depois, Lucas? Professor, depois você vai para o trabalho urgente. Vai trabalhar com o que? Isso que eu quero saber. Aula de ensino médio. Ah, você vai... Por que você já não colocou o nome no estado, então? Por quê? Ué, a galera ganhando uma grana dando aula no estado. Eles começaram pela sede, né? São aquelas aulas que vai ter agora também. Esse DDF foi nesse mês. Fora a Mariana já está bem colocada na... Onde ela está? Não, objetivo. Mariana já está bem colocada no objetivo. Particularmente, eu me sinto bem seguro com o meu domínio de física, matemática, você sabe do objetivo. E... Pai, né, tia cara. E eu pretendo fazer isso mais para poder adquirir experiência e ganhar confiança depois que eu ensinar isso daqui. Estou indo um obstáculo por vez. Mas a graduação, no finalzinho dele, nossa, acabou meu gás, acabou meu ânimo, minha vontade de viver, que eu sempre vi. Vamos imaginar o seguinte, ó. Tem uma bomba quadrada. Fiz uma bomba quadrada. Ela foi lançada para cima. Certo? Não vou desenhar ela sendo lançada para cima, porque isso aqui pouco importa. O que vai me importar, eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui é o momento, vou chegar até um pouquinho mais para trás aqui, para fazer 4 instantes, tá? Ou 3. Vou desenhar uma maravilhosa. Aqui ela foi lançada. Foi lançada para cima com uma velocidade inicial qualquer. Obviamente que sob a ação da gravidade, essa velocidade passa a diminuir. Tudo bem? Só que também a bomba tem um contador para fazer ela explodir.
quando ela atinge uma determinada altura, vamos dizer aqui, ela tem uma velocidade ainda considerável, só que aqui ela está prestes a explodir. Então aquele momento ali é o momento imediatamente antes da explosão. Bem? Aqui, ó. Não vou nem escrever antes, ó. Imediatamente antes. O que eu quero dizer com imediatamente antes? Que entre esse instante e o instante da explosão, a ação do peso pode ser desprezada. Traduzindo, a velocidade que ele tem aqui, vou chamar de V1, e a velocidade que ele vai ter no momento da explosão são a mesma. Tudo bem? Porque não deu tempo do peso atuar. Vou tentar colocar esse, vou colocar aqui durante a explosão. Aqui durante. Durante a explosão, ó, vou pegar bem pertinho aqui para não dar problema. Ó. Vou pegar aqui. Olha lá, subiu bem pouquinho. Você quase não percebe que ele subiu um pouquinho. Então, ali é durante a explosão. Vamos imaginar que durante a explosão a bomba se fragmentou em 4 pedaços. E aí eu vou pegar um momento imediatamente depois da explosão. Depois. Também é outro instante que vai dar pouquíssima diferença. Vou subir só mais um pouquinho aqui. E aí agora eu vou indicar os 4 pedaços da explosão. E aí vocês vão me dizer trajetórias possíveis para esses pedaços. Entendeu? Qualquer lugar. Aqui eu tenho um pedacinho laranja, um pedacinho rosa, um pedacinho azul e um pedacinho amarelo. Entendeu? O pedacinho amarelo pode ir para cima? Não pode. Porque assim, você não consegue falar individualmente de cada pedacinho. Você pode falar assim, a possibilidade de 3 deles. Certo? Então vai dividir cada pedacinho de mesma massa também, não seria necessidade. Podemos até fazer melhor. Pronto. Aqui acho que fica mais legal. Vai vir 3 pedacinhos. Tudo bem? Vamos imaginar, por exemplo, que o que é mais normal, que o pedacinho amarelo adquira uma velocidade, que eu vou chamar de V amarelo, para baixo. O que deve acontecer com a velocidade dos outros 2 pedacinhos? Tem que ser tal que as duas somadas não pode dar um V amarelo. Porque se as duas somadas derem um V amarelo, aliás, o que interessa nem a velocidade, é os 2 momentos, né? Se os 2 momentos somados derem igual o momento da parte amarela, eu estou falando que o momento linear final é nulo. Entendeu? Se eu estou falando que o momento linear final é nulo, eu estou dizendo que a bomba explodiu no ponto mais alto da trajetória. Entendeu? Só que quando eu olho para o desenho, eu sei que o momento final tem que estar para onde? Não. O momento linear inicial está para onde? Para cima. Então o momento linear final tem que estar para cima. Então eu já sei que as componentes x e y do momento tem que ser no lado. Perdão, os componentes x do momento dos outros 2 pedaços tem que ser no lado. Então, por exemplo, esse daqui, se ele tiver, eu vou fazer isso. Vem rosa.
se tiver esse momento aqui, a laranja tem que ter um momento bem parecido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou colocar assim. Vou colocar assim. De modo a anular a componente X. Tudo bem? Aqui eu vou chamar ó, de V laranja. E aqui eu vou chamar de V rosa. Então, vamos ver se vocês sacaram aqui. Então, vou escrever um negocinho aqui, ó. M V laranja mais M V rosa. Vamos ver se vocês sabem. Mais 2M VA. Tem que ser igual a quanto? Tudo que vocês fizeram para a louça. Não tem que ser igual a zero. O que eu somei aqui, gente? O que eu somei aqui? O momento linear final de cada partícula. E o momento linear final de cada partícula, quando eu somo, tem o momento linear final do sistema. Eu considerei instantes imediatamente antes, durante e imediatamente depois. Como eu peguei um intervalo de tempo muito pequeno, eu posso desprezar a ação de forças externas. Então, se aqui eu tenho um momento linear antes e posso desprezar a ação de força externa, tem que ser igual ao momento linear, perdão, se eu tenho um momento linear depois, então fala para mim quanto é o momento linear inicial. V1 amarelo mais a massa total. Não, é V1 só. V1 mais massa total. Não, vezes. Mas quanto é a massa total? A soma dessas massas, que é quanto? 4M. Porque eu não falei que essa aqui é M? Falei que a outra é M? Que é 2M? Então isso daqui tudo tem que ser igual 4M V1. Então, o negócio tem que acontecer de modo a que isso aconteça. Tudo bem? Se eu chegar à conclusão que isso daqui é zero, isso daqui também tem que ser zero. Só que se isso daqui é zero, significa que a bomba subiu e está no ponto mais alto da trajetória. Tudo bem? Tudo certo? Pode acontecer de eu ter duas velocidades horizontais e uma para baixo? Duas horizontais? Uma para baixo? É. Não. Porque se eu tiver duas horizontais e uma para baixo, o momento linear vai lá para baixo. Só que o momento linear inicial é para onde? Para cima. Se eu avisar só, não sei isso. Se eu avisasse, você tem duas horizontais e uma para baixo, qual a conclusão que você tira daí? Que a bomba explodiu durante a queda. Você jogou, a bomba atingiu a altura máxima e aí ela explodiu durante a queda. Tudo bem? Certo? Então, terceira lei de Newton gera a ideia de conservação do momento linear, e a ideia de conservação do momento linear permite a gente obter a terceira lei de Newton. Tem mais um questionamento. Ele tem que fazer uma aula um pouquinho mais. Tem uma massinha, uma massona, tem nome. Temos uma massinha M. Essa daqui está inicialmente parada. Tudo bem? Essa daqui tem uma velocidade V. Tudo bem? Qual que é o momento linear total inicial? Emissão V. Emissão V. Acordo? Eu vou
supor que emissão é 10 vezes M5. Bom? Tudo bem? Se a emissão é 10 vezes M5, vamos melhorar. Quanto que é o momento linear inicial? Aí agora eu vou colocar uma outra. Isso aqui é inicial. Não tem ação de forças externas, então o final tem que dar aquilo ali. De acordo? Então eu vou colocar a seguinte hipótese. Depois que essa massa bateu, ela sofreu uma força para trás, devido a essa força para trás, ela parou. E essa daqui seguiu com a velocidade. Só que ela seguiu com a velocidade que é 10 vezes essa. É possível esse movimento? Vai dar 10 vezes por vez. Vamos ver, ó. Aqui vai ficar mais 0. Então vamos por partes. Quem é esse cara? Esse é o momento linear da emissão inicial. Esse é o momento linear inicial da emissão. Show de bola? Aí eu propus que essa daqui para. Não, que eu propus que ela para. Então o momento linear final da emissão eu estou propondo que seja 0. Bom, se eu estou propondo que ele seja 0, quanto tem que ser o momento linear final da emissão? Tem que dar 10 MV. Mas para dar 10 MV, a velocidade dele tem que ser quanto? 10 V. Aí houve conservação. O linha para dedicar aqui no final. Show de bola? Pode ocorrer aquilo ali? Ó, gostei da resposta. Aparentemente sim. Então vamos fazer outra proposta. Esse lado continua. Vou colocar aqui que esse lado aqui continua. Só que aí acontece o seguinte. Em virtude dessa bater, ela sofreu uma força para trás com tanta intensidade que faz ela voltar. Tudo bem? Ela volta com a velocidade menos v. Então ela vai voltar, então ela vai ter um momento menos 10 mv. Agora, esse é o momento linear final da mão. Para isso acontecer, qual que tem que ser o momento final da minha? Não, se for 0 não conserva. Você falou 0, se for 0, tem que ser 20, né? Então ele tem que ir com a velocidade 20 vezes mais intensa. Mas, então, aí seria M vezes 20 vezes. Ok? Quantas possibilidades são possíveis? Infinitas, né? Quantas acontecem? Uma. Como é que eu vou decidir só qual acontece? Sinal que está faltando uma outra lei. Está faltando a lei de conservação de energia. Se você prestar bem atenção, quando você considera esse, de alguma forma está produzindo energia. Porque, cara, está uma velocidade 20 vezes maior e outra velocidade 10 vezes. Isso faz sentido, o ponto fica assim. Entendeu? É, porque vai somar, né? Então isso aqui é impossível. Esse aqui também é possível. Aqui também está produzindo energia. Porque se você lembrar da equação da energia, é massa, energia cinética mv² sobre 2. Então a velocidade, se você aumentou 10 vezes a velocidade, a energia aumentou em 100. Então tem um aumento em 100 de energia para uma visão de 10. Então aqui também está produzindo, então nenhum daqueles dois. É assim, a conservação do momento linear, cara, fala que é possível. Só que você não tem que olhar só para a conservação do momento linear. Pô, sabe onde você me pega nisso? Igual naquela listinha de atividade que você pediu para, não é provar aqui, mas partir de um pressuposto que partícula do absurdo, você vê o quê? Partícula do absurdo do quê? Não, mas é isso que a gente vai Porque discutir. fica assim, e tem
vai ter tal movimento. Porra, é a mesma coisa que colocar justifique na prova ou demonstra. Não, mas é que aí você tem que avaliar a física do problema. Avaliar a física do problema. E nós vamos fazer isso de novo. Só que agora vocês perceberam que para eu avaliar a possibilidade ou não disso, eu tenho que ter mais elementos? Esse elemento é o assunto que a gente começa na aula de amanhã. Parte de conservação de energia. Certinho? Parte de energia.